Olá pessoal, bom dia! Hoje eu resolvi vir aqui contar pra vocês o meu testemunho da segunda gravidez, que é o segundo milagre que Deus fez na minha vida, né? Na nossa vida como família. E como vocês, muitos de vocês já conhecem minha história do primeiro milagre do Isaac, que hoje já tem 6 anos. Foi bem diferente dessa vez, bem diferente. Tudo começou quando, em julho de 2023, eu tive um aborto espontâneo em casa, sozinha, com o Isaac, e não sabia que estava grávida, e simplesmente fui no banheiro e tive aquele aborto ali no vaso, né, e foi terrível, assustador, paralisante. E naquele dia eu liguei para os meus médicos e conversei bastante com eles, e um dos meus médicos me orientou, me sugeriu, né, fazer a bariátrica, porque eu estava com o IMC 44, meus hormônios todos desregulados, apesar dos meus exames bioquímicos estarem bons, né, que são os exames de sangue, colesterol, e tudo mais, né, triglicéridos, essa parte estava tudo bem, né, pressão, nunca tive problema de pressão, nem diabetes, nada disso. A parte hormonal minha estava muito prejudicada por conta do peso, né, da obesidade. E isso fazia com que meus ciclos fossem muito irregular. Então, por exemplo, nessa época que aconteceu isso, eu tava com 4 meses sem menstruar, então a gente não sabe quanto tempo que eu estava de gestação. Eu até tirei foto, né, do fetinho, né, falo feto, e não consegui pegar, não consegui levar pra análise, pro laboratório, nada, porque é enlouquecedor, né? Ainda mais quando você não tá esperando. Eu até agradeci na época não estar esperando, não saber da gravidez, porque eu acho que a gente cria uma expectativa muito grande, né, em cima disso, e depois a gente perde, é terrível, né? Então, depois desse fato, meu médico me orientando a fazer a bariátrica para perder peso, eu decidi tomar os rédeas da minha vida e tomar essa decisão aí, muito difícil, muito, pra minha família foi muito difícil também, eles aceitarem, né, meu marido sempre achou tudo bem, não precisava perder peso, por questão de estética e tudo mais, mas a questão de saúde falava mais alto, né? Então, eu também não me enxergava com aquele peso todo, eu não me via naquele peso todo, eu tava com 128 quilos, né, 1,70 m eu tenho, 1,69 m, então é um IMC é uma obesidade mórbida, né, uma obesidade grau 3, então tinha que fazer alguma coisa, né, não podia continuar do jeito que tava, não só por causa de uma gravidez, mas até pra eu ver meu filho crescer, pra eu ter uma vida saudável, é todo um contexto, né, de vida boa, né. E aí, em janeiro de 2024, decidi fazer a cirurgia bariátrica, e hoje, né, já estamos em 2025, junho de 2025, 1 ano e meio já, quase, dessa decisão, que dia 30 de junho vai fazer 1 ano e meio, e a gente tá no começo de junho, né, então falta aí um pouquinho de tempo para completar 1 ano e meio dessa decisão. Eu perdi 40 quilos, então foi muito, muito bom pro meu condicionamento físico. Comecei a fazer academia, comecei hábitos saudáveis, comecei a mudar de vida em vários aspectos, decisões diferentes, né? Eu falo que não é
só deixar de comer, mas é começar a pensar diferente, né? Começar a tomar decisões diferentes pra você, pra sua família e uma sombra aqui no meu rosto, né? E pra nossa vida. Acho que eu vou deixar assim. E aí, em janeiro desse ano, meu médico, né, o ginecologista, que me acompanha, que me sugeriu para fazer a bariátrica, falou: Thalita, vamos tirar o DIU, que você já tá com 36 anos, e vamos tentar uma gravidez novamente. Aí eu falei: doutor, desde que eu tive o Isaac, a gente não engravidou mais, a não ser esse episódio que eu contei pra vocês, né, que eu perdi, e a gente nunca evitou e não tive. Então foram 5 anos de tentativas sem sucesso. Não de tentativas, né? Mas a gente simplesmente não engravidou, não teve uma gravidez, né? Que fosse pra frente. Então, aí ele falou: não, mas depois da bariátrica você vai ficar muito mais fértil. E eu vou te acompanhar, vou te ajudar. Questão de vitaminas, questão de saúde, né? Todos os parâmetros que você precisa ter, pode ficar tranquilo. E com isso, cheguei, né, na consulta em janeiro, ele queria tirar o DIU, porque eu coloquei o DIU para fazer a cirurgia bariátrica, que é uma orientação que os médicos fazem para cirurgia bariátrica, né? E que você não pode engravidar no primeiro ano, é muito grave, muito problema. Você ainda tá em processo de emagrecimento, déficit de vitaminas e tudo mais. Então, o primeiro ano é muito importante a gente evitar a gravidez, né? Então, eu tava com DIU. E aí, chegou em janeiro, eu falei: não vou tirar o DIU. Não me sinto preparada ainda pra tirar o DIU. Aí ele falou: tudo bem, então vamos marcar final de março, você voltar e a gente conversa e vamos ver. Aí fui conversando com meu marido, né, conversando das possibilidades, e ele falou: não, já que ele falou isso, vamos tirar o DIU então em março. Então, dia 27 de março de 2025, eu tirei o DIU. E vida normal, a gente não ficou paranoico nisso, a gente, né, entregou para Deus, oramos e agradecemos e continuamos a nossa vida normal. Em abril, não desceu a menstruação. Aí, finalzinho de abril ali, mas eu sou muito desregulada. Eu tinha acabado de tirar o DIU. O DIU também deixa meu ciclo depois da bariátrica com o DIU, que eu tive já usei DIU antes, né? Eu tinha ciclos, mas eram todos desregulados, né? E porque da primeira vez que eu usei o DIU, meu ciclo não vinha. Eu simplesmente não tinha menstruação. Dessa vez eu tinha, mas era todo desregulado. Então, primeira menstruação depois da tirada do DIU, não desceu. Eu falei: deve estar para descer por esses dias, vou ficar tranquilo. Então, 27 de abril não desceu. Dia 5 de abril, mais ou menos, eu comecei a ficar meio, né, antenada. Eu falei: 5 de abril era pra ter descido semana passada. Comecei a ter aqueles sintomas de TPM, tipo, desce, não desce, vai descendo, vai. Aí, cólica, né, mau humor, fiquei mal-humorada. É os sintomas típicos de TPM. Eu até fui e comecei a sentir fraqueza também. Uma fraqueza, né? Uma falta de ar, uma tontura. Aí eu falei: nossa, minhas vitaminas devem estar baixas. Eu fui lá na farmácia, comprei um monte de vitamina B12, vitamina D, o polivitamínico, um monte de... Aí eu tomei a B12 injetável, né? Porque o meu médico já tinha receitado. Comprei ferro, comprei cálcio, comprei um monte de coisa. E além das polivitamínicos que eu já tomo habitualmente, né? Eu tenho que tomar esses a mais. E aí, apesar dos meus exames de sangue estarem bons, eu falei: eu devo ter dado uma baixa, né? Por esses dias. E aí, dia 7 de abril, eu
voltei na farmácia e falei, quer saber, eu vou comprar um teste de farmácia de gravidez só pra tirar dúvida, né? E fiz o teste e deu positivo. Então, dia 7 de abril já positivou o teste médio. Ah, meu fofinho acordou. E não tava clarinho, não tava muito forte, tava médio, já tava, né? E aí eu fui fazer os cálculos. Pela última menstruação, que foi no dia que eu tirei o DIU, já daria, eu estava com umas 6 semanas já, né? De 5 para 6 semanas, né? Naquele dia que eu descobri. E aí eu fiquei em choque, né? Porque eu fiz tratamento dentário em abril, eu tomei antibiótico, eu tomei corticoide, eu tomei anti-inflamatórios por causa do dente, que eu tava fazendo canal no dente, eu fiz vários raios-x, eu fiquei em paranoia. E aí eu fiquei preocupada, fiz ultrassom na próxima semana. Então, na semana seguinte já fiz ultrassom. E pra minha surpresa, quando eu cheguei no ultrassom, não vi nada, né? Meu coração já gelou. E a médica do ultrassom falou, você deve estar com, bem no comecinho, 4, 5 semanas. Aí já vou. E aí, eu peguei e falei assim, gente, não vai evoluir, né? Já pensei mil coisas. E aí vira aquela angústia, aquela preocupação, porque eu já tinha perdido, além desse de junho, eu já tinha perdido um antes do Isaac, né? Então, vem aquela preocupação da gente se vai evoluir ou não. Esperei mais 10 dias e repeti o exame ultrassom. E aí já tava lá, o bebezinho com o coração batendo. Hoje eu já tô de 8 semanas. Dias de descobrir, já descobrimos o sexo, porque eu fiz o sexagem fetal. O exame de sangue, né, que descobre o sexo. E é um menino, é outro menino. E pra glória de Deus, nós vamos ter 2 meninos. Então é esse meu testemunho, gente. Deus fez mais um milagre. É lógico que eu fiz minha parte, nós nos esforçamos para isso, mas sem o aval de Deus, sem a vontade de Deus, sem a bênção de Deus, a gente tem certeza que isso não ia ser possível. Então, é isso, gente. Um beijo.